Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu quero começar esse bloco já agradecendo, olha, dois irmãos aqui, não é, que fizeram de maneira muito especial. Um tornou-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus e a outra pessoa, ela reativou o seu cadastro. Olha, o Francisco Josenaique Sobreira de Oliveira, ele é de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, e tornou-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado, Francisco, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Com atitudes como esta, é que a gente tenha certeza de que a Rede Século XXI, não é? A Associação do Senhor Jesus, continuará sempre o seu papel de evangelizadores. Olha, a Maria da Conceição Pacheco Santos, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, ela reativou o seu cadastro, não é? E ela pede pela sua família, pede por paz, união e também pela sua situação financeira. Quero agradecer, então, de maneira muito especial, Maria da Conceição e o Francisco, por terem tornado, né, de uma maneira direta, os nossos irmãos e irmãs sócios aqui da Associação do Senhor Jesus. Agora eu quero lembrar, aproveitando esse gancho dos dois irmãos aí, quero lembrar a você, né, que todos os dias nós fazemos esse convite. Você é convidado a se tornar um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Mas você sabe que isso realmente tem um significado muito importante para nós, porque ser sócio é fazer parte de uma obra de Deus e contribuir para que Jesus chegue sempre em muitos corações. Muitas pessoas, por exemplo, acompanham toda a nossa programação e se sentem tocadas por isso, né? Hoje, por exemplo, a gente viu aqui no Bom Dia Sócio quanto testemunho legal, bonito, de pessoas que são sócios e que por essa sociedade, por estarem presentes com a gente aqui, elas vivem momentos muito importantes da sua vida. Então, por isso que é muito importante hoje você atender esse convite, né? Algumas pessoas, por exemplo, por algum motivo, elas deixaram de fazer as suas doações. Com a crise financeira que nós temos, muitas pessoas perdem os seus empregos e têm a dificuldade de, no dia a dia, elas fazerem a sua contribuição, não é? Por isso, a gente faz o convite àqueles que puderem, né, tornarem-se novos sócios, aqueles que puderem reativar o seu cadastro, a gente faz esse convite. Agora, a gente quer que você saiba que é com muita humildade que a gente fala dessa questão da doação. Se todos os que se tornam sócios fizerem a sua doação, todos aqueles que puderem reativar, fizerem a sua contribuição, por menor que ela seja, isso nos ajuda muito. Além de se tornar, claro, um discípulo missionário de Deus, o próprio Cristo, ajudando na obra, né, dessa obra que nós temos aqui, todos nós viveremos momentos muito especiais. E a gente tem a certeza de que o Senhor Jesus retribui a cada um de vocês por tudo aquilo que vocês fazem. Então fica o nosso convite para você, tá bom? Torne-se um sócio evangelizador. Ou então reative o seu cadastro como sócio evangelizador. Nós aqui vamos ficar muito felizes. Além de a gente oferecer para você aquele alimento espiritual que é a revista Brasil Cristão, a gente também, que você pode ali acompanhar a doutrina da igreja e tantos artigos especiais. Além do mais, você recebe uma carta personalizada do Padre Eduardo, com também recebendo junto aí a evangelização. Sabe aquele livrinho, né? Um livretinho onde as explicações do Evangelho de cada dia também chegam junto com a revista Brasil Cristão. Posso e devo lembrar também algo que eu sempre falo aqui, das 100 missas que o novo sócio e que o sócio já participante recebe através das missas que são celebradas aqui na Associação do Senhor Jesus. Então, olha, fique aí o nosso convite para que você torne-se um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, para que a Rede Século XXI, olha, chegue a tantos lugares do nosso país e fora dele também, através da internet. Muito bem, eu disse para você que nós temos um convidado muito especial, né? A gente sempre gosta de frisar porque esse convidado é especial mesmo. Aliás, todos os convidados que vêm para aqui são especiais. Mas esse, pela sua alegria, pela sua maneira de estar conosco aqui, a gente diz que ele é muito legal, gente fina. Aliás, nem usa mais essa expressão gente fina, né? Do meu tempo isso. Quem está conosco hoje é o nosso querido Padre Lício. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo certinho? Bem, graças a Deus. E essa introdução que eu fiz? Não, maravilhosa, porque especial, eu continuo gente fina, olha, finíssima aqui. De lado assim, de lado também quase ninguém me enxerga mais. Eu também, né? Se eu fico de lado aqui é difícil a pessoa ver. Senta aí. Você está bem? Bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você. E a gente feliz demais e com vocês que nos acompanham. O pessoal pensa a mesma coisa, né, Ziara? O que você acha? Não, né? Gente fina, cara, né? Eu falo gente fina, mas não usa mais isso, né? Não. Eu não sei qual é a expressão que a gente usa hoje. Qual que é, Pedro?
Supimpa. Também não, isso já É. da década de 50, então nós estamos perdidos. Meu querido, a gente está muito feliz mesmo, né? Tirando a brincadeira de lado, porque a gente sabe que a gente, quando pensa em uma temática e levar para as pessoas que estão em casa, é sempre bom alguém que nos ajude. Então, nós temos a graça de ter sempre convidados muito especiais, não é? Obrigado. Que nos ajudam a falar da palavra de Deus, falar de um tema que para a gente é importante também. E a gente sabe que é a sua presença, né? Por todo o histórico da sua vida, por tudo aquilo que você faz. Daqui a pouco vamos falar também de um livro, né? Daqui a pouco, mas a gente sempre agradece a Deus por isso. Nosso tema é conversão. O que você acha desse tema? Mudança de vida. Bom, primeiro eu acho que isso é fundamental. E eu acho que nós temos que começar, Padre Air, tirando alguns mitos. E o primeiro mito que eu penso equivocado é que a pessoa se converte, ou ela acha que se converte, e, portanto, ela não precisa mudar mais. Terrível isso. Isso é mito. Qual é a verdade? A conversão, a mudança de vida é um processo que leva a vida inteira, né? E que é composta de várias etapas, né? E para as quais a gente precisa estar aberto, né? E eu penso que a primeira grande etapa de um processo de conversão é um acontecimento forte na nossa vida, que nos propicia um encontro com a pessoa de Jesus. E eu falo isso a partir até da experiência do próprio Paulo, do próprio São Paulo que nós celebramos hoje, né? Houve um acontecimento, né? Ele literalmente caiu do cavalo, né? E isso propiciou a ele um encontro com o Senhor. Você falava, né, no outro bloco, que muitas vezes esse acontecimento é uma situação difícil da vida da gente. Exato, sem dúvida. Outras vezes é uma grande alegria, uma grande surpresa. Outras vezes, enfim, para mim o processo de conversão começa com algum acontecimento na nossa vida, na história da nossa vida, e que nos coloca numa profunda, nos proporciona um encontro com Jesus, um encontro pessoal. Começa por aí. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando você falava essa questão da pessoa, quando se converte, ela acha que tá bom, acabou, não é? E você sabe que é um dos maiores perigos de fato, né? Às vezes a gente acompanha algumas pessoas que de fato tem essa percepção assim, olha, eu vivi um processo de conversão na minha vida, então agora eu já estou pronto para tudo, eu estou pronta para tudo. A gente sabe que não é assim. Quando você fala do processo, nós precisaríamos trazer isso muito presente na nossa vida. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que está tudo resolvido, está tudo muito bem. É a mesma coisa quando a pessoa diz assim, eu sempre vou à missa todos os domingos, eu vou à missa todo dia da semana, então eu não preciso fazer muito mais coisa, não é? A pessoa acha que a Eucaristia é uma propriedade particular. Sim. Então, quando você fala dessa questão do processo, é muito importante que a gente entenda isso, e não é vergonha isso, né? Porque se eu não me converti de uma vez, então quer dizer que não funcionou. Não, até porque não existe conversão única. Eu me converti, virei santo, isso é mágica, isso não existe. A conversão, ela é um processo que vai a vida inteira. Eu gosto muito de dar alguns exemplos, quer dizer, e antes de falar dos exemplos, Deus espera de nós um passo de cada vez. Ele sempre espera um passo. E eu brevemente cito 3 exemplos bíblicos. Mulher adúltera. A mulher é pega em flagrante adultério. Ela está lá no começo do processo, né? Está lá no começo do processo da santidade. E qual é o passo que Jesus pede para ela, para a sua conversão? Eu não te condeno. Vai e para de trair de seu marido, né? Vai e não peque mais.
este é o primeiro passo. Era o passo que ela podia dar. Diferente de Zaqueu. Zaqueu já era um judeu, homem rico, ladrão. Né? Aliás, tem outra coisa que eu gosto muito de brincar muito com essa história, né? Porque às vezes você estava dizendo que você é muito fariseu, se fosse, eu também sou, acho que todos nós somos. Eu fico imaginando o que o nosso povo, se a gente postasse uma foto nossa no Facebook, você ou eu ou qualquer um de nós jantando na casa do Eduardo Cunha, no Facebook, o pessoal ia dizer, safado, sem vergonha! Jesus não tinha esses problemas, ele foi comer na casa de Zaqueu, que também era ladrão e corrupto. E era conhecido no seu tempo. Muito bem, e aí, neste acontecimento, há um encontro, e Zaqueu, e o passo de Zaqueu é diferente, o passo de Zaqueu é, eu vou devolver, se eu roubei, vou devolver tudo, 4 vezes mais. E tem o terceiro passo, para esses que acham que já estão prontos, que é o exemplo que você deu, né? Que é a parábola do jovem rico. Né? O que eu preciso fazer para ganhar o céu? Já faço tudo. Faz tudo. Isso aí, os mandamentos, isso é baba, isso é fácil. Aí Jesus vai dizer, Então você tem mais um passo para dar. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, confia na minha providência, vem e me segue. Então, eu quero mostrar que Jesus não pede isso para a adúltera, que estava lá no começo do processo. Cada pessoa no seu tempo, não é? Cada pessoa no seu tempo, cada pessoa pode dar um passo de cada vez. E eu penso que a pergunta é essa. E a gente sabe que passo que a gente pode dar para ser melhor. A gente sabe, eu penso que a gente devia deixar hoje uma pergunta para quem nos assiste, que é assim, que passo você pode dar? Simples, mas que passo você pode dar para ser melhor cristão? É parar de fumar, é parar de se destruir, é parar de ser mesquinho, é se libertar de algum vício, é buscar ajuda. Porque às vezes a gente acha que a santidade é algo inalcançável, porque a gente não respeita esse processo de cada passo. Eu fico pensando assim, nós teríamos que ter um pouco de compreensão de que assim, essas pequenas coisas, eu sempre falo que, entendo assim, que nós temos essa espiritualidade comum que nós vivemos, né, que é muito bonita quando a gente pratica as nossas devoções, eu acho isso fundamental porque isso nos mantém, né? É o alicerce daquilo que nós, da sintonia com Deus que nós precisamos ter. Mas a gente precisa entender essa espiritualidade do cotidiano. E quando você falava isso me veio muito à memória, porque às vezes quem está em casa, por exemplo, pode achar, quando fala assim, olha, a conversão são esses passos e tal, por onde a gente vai começar? Gostei quando você deu esse exemplo, parar de fumar, ou parar disso, ou aquelas coisas básicas. A gente tem que saber que essas coisas, cada pequena coisa que a gente consegue realizar é um passo para essa conversão, né? E a gente já vai vivendo essa conversão nas pequenas coisas. Quando, por exemplo, eu deixo de falar mal do Padre Lício. Isso. Deixei de falar mal dele, pronto, eu já estou vivendo o processo da minha conversão. E aquilo que você falou, né, no bloco anterior, quer dizer, tudo começa a mudar. Quando você dá um pequeno passo no sentido de conversão, tudo ao redor muda. E muda mesmo porque as pessoas percebem assim, puxa vida, se o Padre Lício, se o Padre Air conseguiram fazer isto, quer dizer, eu também posso fazer, não é? E uma coisa danada é o bendito testemunho. A gente precisa entender que o testemunho fala tudo. Às vezes a gente tem uma atitude, a pessoa vem e comenta alguma coisa, olha, padre, fulano fez isso e aquilo. E se você fala assim, nossa, mas é verdade, mas por que essa pessoa fez isso? E você começa a dar continuidade àquilo, puxa vida, mas o padre também está sendo conivente com esse tipo de conversa. Está alimentando. Alimentando e suscitando isso. Sim. Sabe uma coisa que me preocupa muito, é assim, é quando nós somos motivos, talvez assim, por exemplo, eu posso fazer o pecado, digamos, mas para mim é pior quando eu incito você a fazer. Sabe, isso é terrível, porque assim,
eu, além de cometer um ato grave, eu induzo você a falar mal de fulano, a falar mal de cicrano, ou criar aquela situação. Então a gente tem que entender, quando a gente faz a gente interrompe isso, é esse o processo de conversão, não é? Aliás, por falar nisso, nós temos um videozinho do Padre Guido. Você conhece o Padre Guido Montenegro? Conheço. Padre Guido é uma bênção. É uma bênção de Deus aqui nessa associação. E tem um vídeo dele, eu gostaria que você acompanhasse comigo, sobre isso, um pouco essa questão do Padre Guido é sobre conversão, não é isso mesmo? O texto, uma fala dele sobre isso. Vamos ver aquilo que o Padre Guido tem a nos dizer. Vamos lá. Celebramos no dia 25 de janeiro a festa da conversão de São Paulo. Um homem que se tornou uma coluna da igreja. A história dele inicia exatamente um ano após que Jesus subiu para o céu, quando sopraram os primeiros ventos contra a igreja. O imperador de Roma e os seus dependentes faziam de tudo para sufocar a nova religião que estava nascendo. E entre estas pessoas inimigas da igreja, havia um homem chamado Saulo, que foi movido e tocado pela presença de Deus. De repente se converteu e se tornou um grande apóstolo. E colocou na sua cabeça um projeto de levar a pessoa de Jesus até os confins do mundo. Hoje, na Bíblia, nós temos 13 cartas que São Paulo endereçou, escreveu dezenas e dezenas, se perderam por aí, mas 13 estão gravadas na Bíblia. Através destas cartas, ele conseguia manter acesa a chama da fé naquelas cidades por onde ele passava. E chegou até a cidade de Roma. Foram extraordinárias as viagens de São Paulo, 4 viagens, evangelizando não somente o povo daquela época, começou na Judeia, Samaria, Galileia, na Ásia Menor, hoje Turquia, na Grécia e chegou também na Itália. A última viagem não teve retorno. Ele tinha sido condenado a morrer lá na Palestina, mas sendo ele cidadão romano, apelou para César e foi levado até Roma. Lá em Roma ele continuou o seu trabalho de verdadeiro evangelizador e depois sofreu um martírio, foi degolado. São Paulo é colocado ao lado de São Pedro como as colunas fundamentais da igreja. Um homem que não poupou energias, que não mediu esforços, que usou toda a sua inteligência para mostrar o valor de uma verdadeira conversão. Palavra que ele pessoalmente evitava de pronunciar. Quando ele falava da sua mudança, ele dizia que tinha sido uma revelação. Deus gostou dele, o chamou e ele deu a sua resposta de total generosidade. São Paulo, que se converte, é também para todos nós um estímulo para a nossa verdadeira conversão para a causa de Cristo. Padre Guido aí sempre dando uma palavrinha, né? Então, ele tem justamente falando sobre cada dia ele fala sobre um santo e agora sobre São Paulo, como nós celebramos hoje de uma maneira muito especial essa festividade, ou essa solenidade de alguém. Daqui a pouco eu queria até que o Padre Lício dissesse para a gente o que ele pensa sobre São Paulo, quando a gente for entrar mais nesse assunto da questão da conversão. Aliás, já estamos falando dessa questão da conversão, mas o que representa essa figura de Paulo? Que para nós é uma figura, a gente fala figura, não sei se a palavra é muito correta, mas é aquela figura que nos estimula a viver cada vez mais o nosso processo de conversão, porque ele viveu isso de maneira muito plena na sua vida, tá bom? Então daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai começar falando um pouco sobre essa figura de São Paulo, aquilo que ele representa para todos nós. A gente vai para o intervalo, você sabe, a gente sempre diz aqui que o intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só, até lá.